no seu versículo 10. Todos viram? É uma carta de Paulo. Diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, a quem gerei enquanto estava preso. 1, 2, 3, a igreja repete. Você pode entender isso? Alguém está intercedendo por alguém aqui nessa carta. Ou seja, Paulo está intercedendo por Onésimo. Alguém está pagando o preço, alguém está dando uma carta de dizer assim: olha, eu dou um cheque calção por ele. Eu me responsabilizo por ele. Eu entrego por ele. Eu me coloco no lugar dele. Isso te lembra alguém? Eu pago o preço por ele. Paulo vai falar mais a Filemon. Deixa eu ler aqui para você. Onésimo era um escravo que, de alguma forma, tinha prejudicado a Filemon. Possivelmente com algum roubo ou prejuízo. Pelo texto nós interpretamos assim: ou foi algum roubo ou prejuízo que Onésimo deu a Filemon. Onésimo se tornou cristão e ganhou uma verdadeira vida. Esta carta relata perdão, reconciliação e transformação. Este jovem, ele vai deixar o seu senhor. Ele vai fugir. E algo ele vai deixar para trás. Não sei se um prejuízo, ou se um furto, ou um roubo. Mas isso que ele faz tem consequências. Só que ele chegando em uma prisão, ou nas prisões de Paulo, muitas das vezes naquela época as pessoas se mantinham prisioneiro dentro das casas. Era por um soldado responsável de cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa estava dentro. Hoje nós podemos ouvir sobre a prisão domiciliar, né? Se coloca uma tornozeleira na pessoa e ali ela fica dentro da casa. Onésimo, por sua vez, ele vai começar a ouvir falar de Jesus. Ele vai começar a ouvir falar das maravilhas que Jesus tinha feito, realizado. E diante daquilo que ele está vivendo, ele vai se converter. Ele vai ter uma transformação de caráter, uma mudança. Porque as atitudes dele outrora foi pegar as suas coisas e ir embora daquele lugar. E quando ele tem uma mudança, Paulo fala assim: olha, você tem que voltar lá da onde você veio. Vou falar. Não adianta querer ir embora sem autorização, irmão. Não adianta fazer biquinho, olhar de cara feia, virar o rosto. Mas eu posso ir? Pode. Você só vai paralisar o seu ministério, a sua chamada, a sua história. As coisas vão começar a dar errado. E Deus vai levantar pessoas para quê? Para te corrigir. Vai falar: volta, volta, volta.
Não, mas eu estou vendo o oceano, eu estou vendo os aviões, eu posso ir muito longe. Volta. Mas para ele voltar, teve que haver uma mudança, uma transformação dentro dele. E esta mudança foi o quê? Perdão, reconciliação e transformação. Quando esses três fatores se manifestou dentro dele, aí sim ele voltou. Porque houve um tempo. Às vezes é necessário dar um tempo para a pessoa entender, porque parece que ela não está entendendo. Nós viemos fazer um culto a Deus aqui hoje. Você veio entregar o seu melhor. Você sabe por que nós pecamos? Porque nós não conhecemos a verdade. E a maioria das vezes o erro não está embaixo, está aqui em cima. Porque quem tem que direcionar é a liderança. Se a liderança se cala, cria um monte de líderes, de cacique. Se as pessoas não direcionam você a adorar, se as pessoas não direcionam você a estar, se as pessoas não direcionam você a ter zelo, não tem. Se você for em qualquer empresa de liderança, o líder vai estar sempre ensinando a igreja. Por que o grupo, né? Por que na igreja é diferente se nós trabalhamos com as mesmas pessoas que estão lá na empresa? Hein, Arif? Por que nós temos que dar cursos preparatórios para as coisas tão óbvias? Se todo mundo soubesse, talvez não precisava existir líderes. Então cai primeiro sobre nós, líderes, pastores, evangelistas, missionárias, presbíteros. Cai primeiro sobre nós, porque nós temos que direcionar. E como é que nós direcionamos? É levando o povo em adoração a Deus. É trazendo aquilo que é primordial, aquilo que é separado para adorar. E não deixarmos estar como está, não. É semana de reforma, amém. Mas quem quer ser reformado? Quem quer deixar o perdão entrar? Cultuamos dentro de uma igreja, tem muitas outras por aí, que o irmão não tem coragem de olhar na cara do outro, muitas das vezes. Porque trabalhamos com pessoas, seres humanos, dificuldades, situações. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que te mostrar o amor de Cristo. Eu tenho que te mostrar que Deus, Ele te chamou mais. Você tem mais valor do que isso. Você não pode fechar o teu coração, teus pensamentos, no teus próprios entendimentos e achar que você tem a razão, não. Você tem que olhar para aquele que olhou para você primeiro, que te amou primeiro, que deu a vida dele por você primeiro. Aí tem que olhar para ele com compaixão e amor e dizer: Senhor, eu não sou nem merecedor, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu não sou nem merecedor de estar aqui, mas eu quero estar contigo. Você pode entender isso? Você pode compreender isso? Santa ceia do Senhor, amado. Se nós não gerar dentro de nós perdão, se nós não gerar dentro de nós reconciliação, se nós não gerar dentro de nós transformação, a nossa vida vai continuar na mesmice. E aí você vai ser um mero ouvinte. Pergunta do que, pastor? Dos milagres que Deus tem feito na vida dos santos. Meros ouvintes. Aconteceu na vida do Will, aconteceu na vida do Arif, aconteceu na vida do Júlio, aconteceu na... E peraí, eu não estou precisando de nada. Eu não estou vivendo nada. A pastora vai dizer: nossa, aconteceu na vida da minha mamãe, foi contra a medicina até, porque meus médicos acreditaram. Aconteceu.
Aí a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, nós não estamos dando testemunho das coisas que Deus está fazendo no meio de nós. E porque ainda tem pessoas que precisam ser destravadas, porque ainda tem pessoas que não entenderam, porque ainda tem pessoas que não estão vivendo o que Deus tem para a vida delas. Eu não estou aqui pregando a minha palavra, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, daquilo que ela está me induzindo a te levar a um entendimento que você precisa perdoar, que você precisa estar diante da presença de Deus. Eu não estou dedicando meu tempo em estudo por uma filosofia, por algo que eu criei, que eu montei, para te convencer de alguma coisa. De forma nenhuma. Eu estou aqui gastando o meu tempo porque eu sei quem me chamou. Outrora eu estava lá no mundo fazendo coisas que não agradavam a Deus. Gastando o meu tempo, minha vida, minha saúde nas coisas que não agradavam a Deus. E aí eu tomei uma decisão, eu me arrependi. Eu me reconciliei. E aí houve uma transformação em todo o meu ser. E não pode ser diferente na sua vida. Nós precisamos amar mais, nós precisamos perdoar mais, mas isso tem que estar dentro de nós, porque quando nós falamos parece que o irmão quer que você ame, quer que você perdoe, mas ele não perdoa, ele não ama. E falamos que servimos a Deus, que Deus é esse, que eu venho para um culto e não consigo adorar a Deus. Qual é o espírito que está sobre mim, que eu não consigo prestar uma adoração ao meu Deus? Eu não consigo reverenciar nem as oportunidades, porque não é o momento. Mas se tudo que nós fazemos dentro da casa do Senhor é para Deus, porque esse momento é menos importante, porque esse departamento é menos importante, porque essas pessoas são menos importantes, é porque você não se valoriza. É porque você ainda não entendeu o valor que você tem. Culto de Santa Ceia, meu departamento vai louvar. Eu vou entregar minha adoração a Deus. Culto de Santa Ceia, você não quer não tem problema não. O meu departamento vai louvar, eu preciso entregar minha adoração a Deus. Mas eu tenho dificuldade de vir no ensaio. É melhor que não tenha mesmo, pastor. Porque é para Deus não... Sabe, não tem muita significância entregar para Deus. Na minha festividade, conta comigo. Daqui a um mês eu vou estar lá firme e forte. Olha, festividade, monte, vigília, venho para a consagração. Será que eu venho mesmo? Vivemos motivados, amado, por dogmas. Vivemos motivados por coisas erradas. Eu não tenho que me preparar para a minha festividade. Eu tenho que me preparar para a minha salvação. É culto de Santa Ceia, amado. Eu não tenho que me preparar porque vai ser o meu momento, não. Eu tenho que me preparar todos os cultos, porque todos os cultos é para Ele. E no dia que eu não me preparar, eu tenho que ter humildade, hombridade para chegar do lado do meu irmão. Hoje eu não me preparei, mas deixa eu ficar aqui do teu lado, porque você vai dar glória e eu vou dar aleluia. Você vai dar aleluia e eu vou dar glória. Você vai dar glória e eu vou dar aleluia. Eu não me preparei, mas eu não aceito sair destas portas da mesma maneira que eu entrei. Deus tem que falar comigo. Aí Ele vai olhar para você, não é porque você está fazendo birro ou taturrão, não. Ele vai olhar para você, já que você quer que eu fale com você, então toma. Sai daqui renovado, sai daqui restaurado, sai daqui curado. Viemos para o culto e não temos o sentido daquilo que as palavras falam. Porque estamos esperando o momento da palavra, mas quando a palavra vem, a palavra parece ser dura. Aí eu não aceito a palavra no meu coração, eu não gero perdão, eu não gero reconciliação, e aí não há transformação. E aí eu permaneço do mesmo jeito, só doente, contaminando as pessoas, falando mal, fazendo fofoca, levantando calúnia.
Eu fui para Fortaleza, mas eu vou falar isso aqui, abrir um parênteses para você. E o povo que gosta de falar a verdade é o povo lá de Fortaleza, viu? É na cara, não tem muita conversa não. Tá errado, tá errado. Amigo que passa a mão na cabeça não é amigo. Pode ser qualquer outra coisa. Porque se a pessoa está errada, você tem que ser homem e dizer, olha, você está errado nessa atitude. Você sabe por que o Brasil está como está? Pelas brechas que foram dadas. Não, teu filho não pode não, o meu pode. O seu não tem direito, o meu tem. Aonde está a justiça nisso? Só que vai se abrindo lacunas, vai se abrindo brechas. E estas brechas vão nos levando para longe de Deus. Nós está lá como Isaías 59, os meus ouvidos não estão agravados, a minha mão não está mirrada, mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Pastor, o que é a iniquidade, pastor? É a constância do mesmo pecado. Eu sou negligente com as coisas de Deus. Deus nem está mais no negócio. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Você tem visto sinais na sua vida? Você precisa ver sinais, irmão. Não, pastor, mas eu só quero ficar aqui no meu cantinho e está tudo bem. Você sabe o que você está perdendo? Você sabe o que você está deixando de viver? Deus te chamou para te dar vida e vida com abundância. Deus te chamou para mudar a tua história, para mudar tudo aquilo que falavam de você, para mostrar para você o que é verdadeiramente viver em Cristo. Onésimo, por sua vez, era um escravo, ele vai fugir. Talvez ele tido como inútil. Fala para mim, qual é o foragido que é bom? Está foragido, fala para mim. Chegou um foragido lá na sua rua, é bom. Alguém que está devendo alguma coisa, é bom. Ah não, pastor, mas não é de cadeia não. O pastor vai lá, faz um monte de besteira lá no Nordeste. Aí vem para São Paulo, chega, eu sou pastor. É bom. Mas peraí, mas ser pastor, você foi ungido aonde? Peraí, aonde era a tua igreja? Não tem respostas. Sabe por que não tem respostas? Porque não tem fundamento. Não tem palavra. Vive como sempre viveu. Sabe o que é? Não é pastor não, é 171. Porque se não haver perdão dentro de mim, e não haver reconciliação com Cristo, porque eu sei, amado, e tenho a plena ciência, nós somos pecadores em Adão. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós é santo. Mas essa deformidade pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela vem morrer em Cristo. Porque em Cristo somos novas criaturas. E agora Ele já não chama mais nós de criatura, porque nós temos um Pai. Entenda isso. Essa palavra vai gerar comichões no seu ouvido, de você não querer ouvir, querer sair daqui e sair correndo. Não, de forma nenhuma. Mas ela vai fazer aquilo que ela apraz. Ela vai entrar, vai gerar perdão. Ela vai entrar, vai gerar reconciliação. E daí vai vir a transformação. Eu busquei alguma forma delicada de falar para você, mas não tem. Não tem. É a Santa Ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia do Rogério. Não é a Santa Ceia do departamento A ou do departamento B. Temos um congresso no final deste mês. A igreja vai se unir. Vai todo mundo para Lapa, um lindo coral. Será que nós vamos entregar o nosso melhor para o Senhor? Ou nós vamos simplesmente estar lá? Missionária Marlene falou assim: será que você vestiu a camisa ou só está colocando a camisa?
Será que você entendeu o propósito de Deus? Ou você está só passando os seus dias? Porque não é sobre mim, amado. É sobre cada um de vocês. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Se eu já tenho as minhas dificuldades diante do que eu vivo, imagina na negligência do corpo. É difícil dar glória hoje. É Santa Ceia. É para falar de morte. Mas foi uma morte que nos trouxe a redenção. Foi uma morte que mudou a nossa história. Foi uma morte que nos trouxe a salvação. Daquilo que nós não éramos nem merecedores. Paulo, ele manda uma carta a Filemão e diz assim: olha, recebe ele aí, mas não olha para os pecados dele não. Eu poderia te obrigar, mas eu não quero que seja dessa forma. Porque você deve a tua vida a mim, viu, Filemão? Eu poderia exigir isso de você. Eu poderia pegar você que é de um departamento, um diácono, um cooperador, e dizer que você não tem livre-arbítrio, que se você se dispõe, você tem que servir. Eu poderia fazer isso. Mas eu não quero agir com ditadura. Eu quero que você tome na consciência e no entendimento quem você é. E você faça de bom coração, de bom agrado, aquilo que é para você fazer. Onésimo é muito útil para você, e é útil para mim também. Mas eu não quero fazer nada sem te comunicar primeiro. Estou mandando ele de volta aí. Recebe ele agora não como escravo, não com pendência, não com algo em haver, não. Recebe ele aí como irmão. Porque eu gerei esse filho na fé. Recebe ele aí como irmão. E se ele tem te defraudado, se ele tem te roubado, deixado alguma dívida aí com você, não cobra dele não. Paulo está falando de próprio punho. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Ah, o Rogério é pecador, é pecador, não presta. Aí Jesus falou: eu pago. Ah, o irmão tal não serve, não vai, não anda. Aí Jesus chegou: eu pago. A irmã tal lá, é só o sangue do cordeiro. Aí ele falou: eu pago. Este crente está em cima do muro, não é quente, não é frio, mas eu pago. Põe na minha conta, porque pela oração de vós, sei que logo estarei aí com vocês. Prepara um lugar aí para mim, Filemão. Mas recebe Onésimo como irmão. Irmão em Cristo. Você consegue olhar para o teu irmão mais distante e dizer que ama ele? Você consegue olhar para o teu irmão mais distante e dizer que perdoa ele? Você consegue olhar para aquela pessoa que ela nem sabe que ela te fez alguma coisa, você passou e não cumprimentou e já gerou foi uma coisa satânica no meio. O diabo já achou foi uma brecha para entrar. Aí eu não falo com ela, ela não fala comigo, eu não falo com ele não fala comigo. Que culto nós estamos prestando a Deus? Eu não vou nem entrar nas ofertas. Porque se eu souber do meu irmão que tem algo contra mim, isso aí paralisa a minha vida espiritual, amado. Você está entendendo isso aqui? Quando uma pessoa tem algo contra você e você sabe, isso paralisa a sua vida espiritual. É como se o céu ficasse cerrado para você. Ah, pastor, mas eu não fiz nada não, o problema é dele, o problema é dela não é problema dele, dela não, o problema é seu, porque você conhece a verdade. Tu acha que ele ou ela está ligando
para a salvação, pela qual você está lutando aqui, pela qual você está permanecendo, muitas das vezes contrariado, contrariada, muitas das vezes com a razão tendo que calar, muitas das vezes com a razão não procurando matar ninguém. Será que você está entendendo isso? Porque nós precisamos perdoar. Precisa haver um perdão dentro de nós. Aí Pedro chega diante de Jesus e fala assim: mas é só 7, né, Jesus? Perdoar 7 vezes está bom. Pedro querendo limitar Jesus. Já perdoei mesmo, tá tudo bem, Jesus, é só 7. Aí Jesus olha para Pedro e fala: não, Pedro, não é do teu jeito não, Pedro. Se você é servo, você tem que estar para servir. Se você é servo, amado, você tem que estar para servir. E quando eu falo de servir, eu não falo só dentro da casa do Senhor. Eu falo lá fora, como representante de Cristo, de quem você é. Lá fora, como o homem de Deus e a mulher de Deus que você diz que você é aqui dentro. Será que as pessoas lá fora vão te ver da mesma forma que nós te vê aqui dentro? Será que os amigos do pastor Rogério lá no Jabaquara vê eles do mesmo jeito que vocês veem ele aqui dentro? Será que ele dá esse mesmo testemunho que ele dá aqui, ele dá lá do outro lado? Será que as pessoas sabem que ele é crente lá? Será que as atitudes dele lá condiz com aquilo que ele vive aqui dentro? Porque falar que sou crente até o diabo fala, irmão. Ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. E crente é qualquer um que crê, mas servo de Deus, aí é diferente. Crente prega, crente louva, crente faz um monte de coisa, mas servo de Deus é servo, irmão. É por isso que tem pessoa que quando abrir a boca do teu lado e falar assim, ó, papai, chega, vai tremer tua perna. Nossa, que intimidade é essa? Quem que é esta pessoa aí que está tendo acesso ao céu? Quem que é esta pessoa aí? Você já viu aquela senhorinha que vem cantar aquele hino da harpa? Vamos se dizer assim. Mas quando ela pega o microfone e ela fala Jesus, a igreja toda entra em anestésico, fica em silêncio, começa a acender o coração de um aqui, começa a acender o coração de outro ali. A pessoa começa a olhar, entrar na letra daquele hino e dizer: meu Deus, só o Senhor é Deus. De repente ela está cantando: os guerreiros se preparam para a grande luta. Quando ela começa com esses acordeal dela, a igreja é tomada. E muitas das vezes, aqui não, nós sentimos a presença. Há bandas por aí que eles pegam os instrumentos dela e tocam e não arranca nem sentimento de você. Às vezes até coisa ruim. Mas porque faltou a presença, faltou a intimidade. Eu não quero ser simplesmente um crente porque eu conheço a Bíblia. Eu quero garantir a minha salvação, amado. E se a minha salvação depender de eu ter que falar a verdade para você, eu vou falar. Mas tudo que eu falar tem que estar aqui, ó. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia nos direciona, o que a Bíblia nos diz, nos ensina. Porque o que eu acho, o que eu penso, pode, daqui a uns anos nem vai existir mais. O pastor Rogério. Mas essa palavra aqui, ó, ela permanece, ela permanece, ela permanece. Ela permanece.
Hoje eu quero, amanhã eu não quero, a palavra continua a mesma. Hoje eu estou, amanhã eu não estou, esta palavra continua a mesma. Hoje vocês podem contar comigo, mas aí semana que vem a situação foi ruim, eu briguei com a mulher. Hoje, agora vocês não podem mais contar comigo. Não, hoje eu estou na igreja, amanhã eu não quero mais saber a palavra permanece. A palavra permanece. A palavra permanece. O verbo se fez carne e é a palavra de Deus. Ela permanece. Então tem que estar regendo dentro destas palavras. Pastor, mas tem muitas pessoas que pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Você não. Porque tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você anseia, está relacionado a Deus. E eu digo algo a você, viu? Nós como os cristãos somos uma carta aberta. E se tem algumas coisas que nós pregamos que nós não passamos ainda, nós vamos passar. Porque nós estamos instigando o Espírito a isso. Você vai entrar em momentos difíceis que você não vai querer adorar mesmo. Você vai entrar em momentos difíceis que você não vai querer vir para a igreja mesmo. Que é cansativo, 2 horas de culto. Não dá, não sei o que. Você vai gerar um monte de palavras. Mas você consegue fazer uma roda de bate-papo e ficar até 5, 4, 10 horas, virar o dia da manhã. Você consegue sair com seus amigos, passar 3 dias sem nem dormir. Aí de manhã passa, ainda toma um Red Bull na padaria e fala assim, eu estou bem. Aí servimos a Cristo agora. Viemos para a igreja, aceitamos Jesus. E não conseguimos nem amar o nosso irmão. Não conseguimos nem suportar o nosso irmão. Há pessoas que se desviam da outras. E é tão interessante que tem pessoas que falam da outra, mas praticam a mesma coisa. A pastora passou, não falou comigo. Aí da fé a pessoa está passa do lado da outra pessoa, não fala também. O pastor passou, esqueceu de falar comigo. Mas ela também não toma a mesma atitude. Quando você fala isso para um bem, porque se a pessoa não falou, ela está distraída e você não foi cumprimentar ela, é legal. Mostra que você tem um carinho, uma amizade sincera pelaquela pessoa. Mas quando você fecha a sua cara e trata na mesma moeda, aí o demônio já entrou na tua vida. Eu descobri ali que eu estou 2 dias sem falar com a Vazinha, 2 cultos, né, Vazinha? Pastor, está tudo bem? Eu falei tudo. Ele falou, pastor, faz 2 cultos que o senhor não fala comigo. Atitude louvável dela. Pastor dela. Ou ela poderia fazer assim, pastor não falou comigo, também não falo com ele. Vai ver quando passar perto de mim. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que não existe perdão. Que evangelho é esse? Que não existe reconciliação. Que evangelho é esse que não está trazendo transformação em igreja? Você quer permanecer da mesma forma? João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade ela só vai nos libertar quando nós praticarmos ela. Se eu fosse escrever, eu ia dizer assim, praticais a verdade, e a verdade vos libertará. Porque só conhecer já não basta, Júlio César. Você vai evangelizar uma pessoa que mora na rua, muitas das vezes, ela prega de Gênesis, Apocalipse para você, só mora na rua. Conhece a Bíblia, mas não pratica. Alguns versículos não se encaixam na vida dela. Davi falou assim, foi moço, hoje sou velho, nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Deus, Ele está falando de mim e de você, amado. Ele não quer ver nós jogados nas calçadas, nas ruas. Ele não quer ver nós isolados, não. Ele chamou nós para um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo. Se eu tenho dificuldade com meu irmão, eu tenho que procurar ele e pedir perdão. Se eu não tenho essa capacidade, eu tenho que orar a Deus, pedir sabedoria para o Senhor, que Ele venha gerar esse entendimento dentro do meu coração. Porque perdão, amado, é decisão.
Você quer permanecer da mesma forma? Você quer viver da mesma forma? Escuta isso aqui. Agora vai rápido, né? Perdão, reconciliação e transformação. Você sabe o que me lembra isso aqui? 2 personagens. Eu vou tentar falar um pouco do filho pródigo, Lucas 15. O menino tinha tudo, sim ou não? Mas ele achou que não estava bom na casa do pai. Ele pediu sua herança, foi lá e gastou tudo. Depois que ele gastou tudo, ele lembrou. Fala do que, pastor? Só para interagir, fala do que, pastor? Que na casa do pai dele, os empregados do pai dele, viviam melhor do que ele estava vivendo. Ele teve o quê? Que gerar perdão. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Porque o perdão não é simplesmente você olhar para a missionária Marlene e dizer assim: me perdoa, missionária Marlene. Não é. Como é, pastor? Se foi você que cometeu o pecado, você tem que olhar para dentro de você e dizer: Deus, me perdoa pelo miserável que sou. Tem misericórdia de mim, porque eu entristeci o coração da missionária Marlene. Eu tenho que ir mais profundo, eu tenho que cavar mais. Porque dentro daquilo que eu peço perdão, eu gero a reconciliação. Quando eu gero a reconciliação, aí tem transformação. Mas enquanto eu falo, posso usar a senhora, né? Pode. Perdão. Mas não desce. Não desce. Eu não quero amizade nem para ir para o céu. Tu vai para onde? Tu vai para onde? Não é verdade, amado. É a verdade. Não tem jeito fácil de te dizer isso. Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Deus criou um sentimento dentro de mim aqui, ó. Tira esse sentimento de dentro de mim. Tira isso de dentro de mim, porque isso não me pertence mais. Eu não ajo mais como pessoas carnais. Eu ajo agora como pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual tem que ter esse entendimento. Tira de dentro de mim. Aí Deus vai lá passar o bálsamo, limpa. Aí você vem e me perdoa, missionário. Aí Deus olhou assim, passou na prova, filho. Espera aí que tem coisa nova chegando para você. Tem bênção chegando para você. Tem mudança de história chegando para você. Porque Ele está nos ensinando a quê? A ir morar no céu, amado. Porque se nós não suportarmos o nosso irmão que está do nosso lado, como que nós vamos dizer que amamos a Deus? Que nem presente fisicamente está conosco. Como podemos dizer, eu vou para o céu? Só se for o céu da boca do leão. E quando eu uso essa expressão, eu vou falar para você que ao nosso redor está os anjos, sim ou não? E ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas, sim ou não? E o nosso inimigo das nossas almas, ele range como um leão querendo nos tragar. Ele não é o leão da tribo de Judá. Ele só imita. Porque o leão da tribo de Judá já deu a vida dele por mim e por você. Se fez cordeiro. Lembrando do filho pródigo, lembrando do seu arrependimento e do entendimento que ele trouxe para nós dentro daquilo que ele viveu. Olha só que interessante. Gerou perdão. Ele voltou para a casa dele. O pai dele perdoa ele. Havendo a reconciliação dentro da casa dele, o que aconteceu? O pai dele manda buscar a sandália, a veste, mas trouxe uma coisa muito especial. Pergunta qual, pastor?
traz a autoridade dele de volta. Devolve o anel para ele. Dá um anel para ele. Ou seja, ele gerou perdão, reconciliação e transformação. A transformação na vida dele. Perdão gera liberdade. Reconciliação gera restauração em relacionamentos. E aqui é o mais forte. Transformação nos leva a viver um novo propósito com Cristo. Quando nós nos transformamos, sabe quando a pessoa aceita Jesus, que ela vem e entrega a sua vida a Jesus, e ela fala assim: Jesus, eu quero viver com o Senhor. Tudo aquilo que ela viveu no mundo, ela descarta. E ela começa a viver uma nova vida em Cristo, diante daquilo que ela está vivendo. Só que é bem verdade que para você falar de transformação na vida de uma pessoa que não libera perdão, e o maior perdão ela tem que liberar para ela mesma, porque ela tem que se perdoar das coisas que ela fez, ela não gera reconciliação. Foi por isso que veio Jesus. Foi por isso que Cristo veio. Porque Deus sempre quis amizade comigo e com você. Deus, Ele quer amizade comigo e com você. Assim como Ele quis amizade com o povo israelita. E falando melhor, nós somos enxertados na videira. Porque a salvação não era nem para ser nossa. Pertencia somente aos judeus. Mas aqueles que eram seus rejeitaram. E eu e você abrimos nosso coração para buscar e servir a Deus. Aí ele foi lá, pegou todo aquele acesso e falou assim: hoje eu abro acesso para todo mundo, porque só poderia algumas pessoas vir a mim. Você entende isso? Que o véu foi rasgado de cima para baixo. Isso aconteceu na cruz do Calvário, aonde houve perdão, reconciliação e transformação. Através do perdão de Cristo, se fazendo maldito pelos nossos pecados, o ladrão da cruz reconheceu Jesus. Quando há o perdão, há reconciliação. E havendo o perdão e a reconciliação, não tem como dar errado, igreja. Vai vir a transformação. Pegou isso? Tem coisas novas acontecendo na sua vida a partir de hoje. Tem coisas novas movendo o céu em teu favor a partir de hoje. Tem situações novas em teu favor a partir de hoje, porque o Cristo, Ele já pagou pelo meu e pelo teu pecado. O Cristo a qual nós servimos, Ele já entrou na minha e na tua frente. Ele já deu carta e disse assim: é meu, é minha propriedade. Malaquias 3, a partir do 16, fala assim: e são particular tesouro para mim. O Senhor tem te tirado por tesouro, por precioso. Não se jogue lá fora, não se venda por qualquer preço. Não negocie com o mundo. Tem pessoas que negociam com o mundo. Não negocie com o mundo. O preço que foi pago para você, você não tem como devolver isso para Deus. Foi preço de sangue. Não tem como você voltar lá atrás e desfazer o que Jesus fez. Mas você, com a sua atitude aqui na frente, você pode definir para onde você vai. Se você vai ser uma pessoa transformada, se você vai ser uma pessoa que tem a reconciliação, se você vai ser uma pessoa que vive o perdão, porque o teu perdão depende de hoje. Pastor, eu não devo nada para ninguém, ninguém me deve nada, eu estou 0-0. Amém? Quando você está dirigindo no trânsito, toma uma fechada, como é que fica o teu coração? Perdoou? Quando alguém vai lá e furta você, rouba você, perdoa? Quando alguém vai lá e levanta calúnias com seu nome, perdoa? Rapaz, mas tem uma cambada que gosta de falar mal dos outros. Perdoa? Perdoa? Aqui não tem não, é só lá fora.
Mas se a pessoa que falasse mal de você, ela tirasse pelo menos uma semana para andar com você, nunca mais ela faria isso. Aqui não tem não, graças a Deus por isso. Dá graça em tudo, né, Júlio? Para falar mal de você é fácil, cara. Pega a semana de segunda a segunda com você. Os apuros que você para, as situações que você resolve, aquilo que você vive na sua casa, a sua vida com Deus, o seu tempo com Deus. Pega. Vê se a pessoa vai ter. Mas não, ela está preocupada em esconder os pecados dela. Quando você vê uma pessoa falar mal de alguém, é porque essa pessoa quer esconder o pecado dela. Grava isso aqui, amado. Quando alguém vir contaminar você com alguma outra pessoa, é porque ela quer esconder o que ela já fez de pior na vida dela. Porque senão não teria motivo para ela vir defamar a outra. Está toda errada. Porque o que é verdade, é verdade. E o que é mentira, vai sempre ser mentira. E a minha mãe já dizia isso. A mentira, ela tem perna. E isso aí, a gente vê nos dias de hoje. Jesus morreu por mim e por você. Não foi para nós perder a nossa salvação. Não foi para nós se desviar daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Não foi. Jesus morreu por mim e por você, para nós vivermos o novo de Deus nas nossas vidas. Para a gente entendermos porque Ele nos abençoa tanto, mesmo a gente sendo infiéis. Para a gente entendermos que cada minuto com Ele é mais precioso do que qualquer outro em qualquer outro lugar. Para nós vivermos isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. É até que Ele venha. Até que Ele venha. Você consegue compreender isso? Que o perdão de Cristo, que a reconciliação e a transformação que há em Cristo Jesus, ela possa se manifestar nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Não é só hoje no culto, não. É todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amém, amados? Se coloca sobre seus pés. Quero chamar aqui meu co-pastor Leonardo e a minha missionária Viviane. Pai, nós damos graças a Ti